Quando olhamos para a pessoa de Deus, percebemos que Ele é absoluto, absoluto em toda a sua criação. Por isso, Ele é soberano. Na semana passada nós conversamos um pouco na palavra de Deus em Daniel capítulo 10 sobre a intercessão, sobre sermos um intercessor ou intercessora de excelência. E quando aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar esta função, a função de intercessor ou a função de intercessora. Deus te chamou como intercessor e intercessora na família onde você está inserido, na casa, na empresa, até mesmo na igreja que você frequenta. Você é um intercessor neste lugar. E o intercessor está ali para fazer a diferença. E nós estudamos, na luz da palavra de Deus, a diferença que Daniel fez por ser um intercessor pela sua nação. Agora eu queria convidar você a pausar este vídeo e fazer a leitura do capítulo de número 11 de Daniel. Bom, agora que você leu o capítulo 11 de Daniel, hoje nós vamos abordar um pouco sobre a soberania de Deus na história. Porque se observarmos os reinos que foram levantados, os reinos que foram quebrados, destruídos, todos estão na direção de Deus. Se nós formos olhar lá no capítulo de número 1, no começo, nós vamos perceber que o Senhor Deus entregou Israel na mão do Império Babilônico. Ou seja, Deus levantou o Império da Babilônia. Ele levantou. Mas Deus, Ele levantou o Império da Babilônia e Ele mesmo quem derrubou o Império da Babilônia. Deus também levanta o Império Medo-Persa e Ele destrói, Ele derruba o Império Medo-Persa. Também assim com o Império Grego, entre outros impérios. Então, nós podemos perceber que Deus ele é soberano na história. Deus é soberano na história humana, Deus é soberano na minha história e Deus é soberano na sua história. E este capítulo de número 11, nós vemos claramente a soberania de Deus nos reinos, porque reinos foram levantados e reinos foram destruídos. Então, o que nós podemos perceber é que o Senhor é absoluto na história. Deus, ele é soberano na história da humanidade. Mas enfim, o capítulo de número 11 é na verdade continuação do capítulo de número 10. Porque aqui no versículo de número 1, o anjo fala, mas na verdade o anjo continua dizendo a Daniel. E aí Daniel descreve, eu no primeiro ano de Dário, o medo, me levantei para o fortalecer e animar. Ou seja, o anjo fortaleceu Daniel e o animou. Então aqui continua o anjo falando com Daniel. O anjo entregando a Daniel a profecia, a revelação. E Daniel aqui começa a descrever o que estava acontecendo. Porque se nós lermos o versículo de número 2, nós podemos ver que Daniel começa a descrever a história. Daniel começa a descrever. E aí, olha o que diz aí no versículo 2. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas. Na verdade, esse rei é um rei que está descrito no livro de Esther, o rei chamado Xerxes ou Assuero.
É um rei que está descrito no livro de Esther, e aqui, do mesmo modo que fala, ele possuía grandes riquezas. Um dos exemplos dessas riquezas é que o rei, ele faz uma festa que dura aproximadamente 6 meses. 6 meses de muita comida, bebida, 6 meses de grande festa. Então era um rei que possuía muitos dinheiros, muitas posses. Era um rei muito rico. Mas enfim, no versículo de número 3, agora o texto fala sobre Alexandre o Grande, porque fala que levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Alexandre o Grande, do Império Grego, quando ele é levantado, ele tem apenas 20 anos de idade. E durante 12 anos, ele exerceu o seu império, ele devastou muitas coisas, foi um império de grande conquista. Mas ele morreu porque ele não alcançou aquilo que ele desejava, que era reconstruir a Babilônia. E isso era contra as profecias de Deus, porque o próprio Deus havia mencionado que não haveria reconstrução da Babilônia. E aí no versículo de número 4 diz assim, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Ou seja, ele não tinha descendentes. E quando ele morre, o seu reino é dividido em 4 grandes governadores naquela época. E esse seu reino é dividido. Então, nós podemos perceber que Deus ele está aqui mencionando a Daniel o que iria acontecer na história do povo. O que iria acontecer na história. Por isso Deus ele é soberano. Por isso que nós tratamos como a soberania de Deus. Mas vamos lá, vamos caminhar mais um pouco. Muitas informações, hoje é uma aula mais histórica, então peço a sua compreensão e se concentre naquilo que Deus está ministrando ao nosso coração. Mas agora, dos versículos de número 5 até o versículo de número 20, nós vamos enxergar 2 reinos, que na verdade são os reinos do norte e os reinos do sul. O reino do norte e o reino do sul. E, na verdade, são o reino da Síria e o reino do Egito. E quando nós falamos do reino do norte, nós estamos falando do reino da Síria. Nós estamos falando dos Seleudas, né? Homens aí que são conhecidos como Seleudas. Agora, quando falamos do reino do sul, falamos do Egito. Nós falamos dos Ptolomeus. Então, o reino do norte é o reino da Síria. E o reino do sul é o reino do Egito. Mas enfim, o reino do norte, aqui como diz, o reino do sul será um reino forte e ele reinará com grande domínio. Mas ao cabo de anos, olha o que diz aqui, eles se aliarão um com o outro. A filha do reino do sul casará com o rei do norte. Então eles propõem uma aliança para criar um reino só. Porque desta forma o reino se tornaria grande, o reino se tornaria forte e seria talvez o mais temeroso naquela época. Então eles criam uma aliança de casamento. Então fazer um casamento traria paz entre os 2 reinos, além de fazer o reino grande. Então a filha do reino do sul, do Egito, ela é entregue ao reino do norte para casar com o rei. E aí o rei do norte, da Síria, ele abre mão da sua esposa, de seu casamento, e aí ele casa com esta filha do reino do sul, do Egito. E quando ele casa, aí se forma esta aliança. Mas infelizmente, isso não acontece como eles queriam. Por quê? Olha o que diz mais aí, porque será entregue, e bem assim os que o trouxe e seu pai, que a tomou por suas naqueles tempos. Mas, versículo 7, de um renovo da linhagem dela se levantará em seu lugar,
avançará contra o exército do reino do norte e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. O que acontece? Aqui, na verdade, né, como diz aqui no versículo de número 6, para estabelecer a concórdia, ela, porém, não conservará a força do seu braço. Ou seja, esta aliança não conservou a força do seu braço. O que a história diz? O reino do norte, casado com a filha do reino do sul, ele quer reatar o seu outro casamento. E quando ele reata o seu casamento com essa outra esposa que ele tinha antes de vir essa menina do Egito, esta mulher, tomada de raiva, ela faz o quê? Ela envenena. Ele, o rei, envenena a filha do sul, do reino do sul, a filha do rei do sul, e ela envenena também os seus filhos, o seu filho, que era, aí no caso, aquele que traria paz. E como acontece isso na história, o projeto então de aliança se quebra. E Deus aqui está falando isso a Daniel antes da história acontecer. Então, como o projeto se quebra, nós lemos aqui no versículo 7 que um da linhagem dela, provavelmente da linhagem, então é um de seus irmãos, ele se levanta de fúria no Egito e ele vai ao encontro do rei norte e lá na Síria ele faz o quê? Ele estabelece a sua vingança e ele começa a crescer e se fortalecer na Síria. Ou seja, aqui do versículo 7 ao 12, você pode ler aí depois com mais calma, ele traz a vingança, a morte de sua irmã, ele se vinga. Então aquele projeto que era de paz é quebrado. Aquela aliança entre os homens que era de paz é quebrada. E aí permanece o quê? As ruínas. Permanece a guerra entre o reino do norte e o reino do sul. Então nesses versículos de 7 a 12 vai detalhar um pouco esta vingança. Mas no versículo 17 em diante, se você ler aí, no versículo 13 em diante, do versículo 13 até o 16, nós vamos ver que o rei do norte, olha o que acontece. Porém, o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, anos, virá à pressa com grande exército e abundante provisões. E aí o que acontece? O reino do norte se levanta, eles levantam um rei entre eles, e aí eles levam a vingança novamente. Então agora as coisas se invertem. A Síria que vence o Egito, pois dentre eles levanta um rei, que nós já conhecemos aí no capítulo de número 8, Antíoco Epifânio, né? Um grande rei que a gente fala até que ele é o protótipo do anticristo. Ele se levanta e ele toma novamente o reino do norte. Bom, então é isso que acontece até o versículo 16. Agora, quando olhamos o versículo de número 17, eles pensam na mesma estratégia. Eles vão fazer tudo de novo. Vamos pegar uma filha, vamos entregar, agora o reino do norte pensa nisso, vamos levar a nossa filha até o reino do sul, vamos propor um casamento e desse casamento nós vamos fazer o quê? Vamos fazer aliança, enfim. Porém, nessa estratégia tinha, na verdade, uma intenção por trás do coração deles, do povo do norte, que era o quê? A traição. Eles iriam fazer isso e quando acontecesse tudo que acontecer, a filha iria o trair, iria matar o rei e quando matasse eles iriam aproveitar daquele momento para invadir o reino do sul. Porém, né, quando nós olhamos aqui o versículo de número 17, nós vemos que ela resolve, a jovem entregada, ela resolve não trair o seu esposo. E ela compra a ideia do seu esposo, do rei do sul, e ela não trai o seu esposo, na verdade ela trai o seu pai.
então nada acontece. E tudo isso está sendo falado a Daniel antes de acontecer. Então, ela não levou a vingança que seu pai queria. Mas quando nós falamos de Antíoco Epifânio, se nós formos olhar aí o versículo 21, olha o que diz: se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Olha o que diz mais, as forças inundantes, versículos 22, serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Ou seja, Antíoco Epifânio era um homem enganador, ele era astuto, ele agia nos bastidores, como nós vimos no capítulo 8, para chegar aos grandes lugares. E ele consegue, de certa forma, seduzir aliados. E aqui, na verdade, ele seduz alguns do próprio exército do inimigo, e ele seduzindo, ele consegue se achegar no exército do inimigo, levando força, porque na maioria das suas vitórias eram o quê? Ele ia com intrigas, ele ia fazendo alianças, ele consegue fazer alianças com alguns judeus, consegue, porque alguns dos filhos de Israel tinham a fé no coração, acreditavam em Deus, mas não seguiam a palavra do Senhor, faziam aliança com qualquer um que seguia na beira deles. Olha o que diz aí no versículo 28. Então, o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, ou seja, contra a aliança de Deus. E ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. Porque quando ele vê os navios se achegando, ele para de ir contra o reino do sul, então ele volta. Mas quando ele está voltando, olha o que diz aí na última parte do versículo 30. Tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Ou seja, tinha um povo de Deus que estavam desamparados da aliança, ou seja, que não estavam seguindo a aliança. E ele faz o quê? Ele faz aliança com alguns desses judeus. E aí acontece aquilo que nós estudamos no capítulo de número 8. Ele mata muitos judeus, ele entra no templo de Jerusalém, ele era um seguidor dos deuses Júpiter, E de Júpiter, entre outros deuses, ele tira o altar do Senhor, ele pega as fezes de porcos e joga dentro da casa do Senhor naquela época, sangue. Então ele faz isso tudo. E fazendo isso tudo, ele está fazendo o quê? Ele está quebrando a aliança do Senhor, ele está quebrando, tentando de certa forma quebrar a aliança do Senhor, na verdade, tentando quebrar a aliança daquele povo que estava afastado da aliança de Deus. E de certa forma ele consegue fazer aliados judeus. E infelizmente, Antíoco Epifânio, ele engana muitos judeus que não seguiam a real escritura do Senhor. Mas agora ele não quer só destruir o Egito, mas nisso tudo, se você olhar do versículo 28 até o 32, você vai perceber que ele quer destruir também o povo de Deus. Ele quer destruir os filhos de Israel. E ele enxerga esta oportunidade de aliciar a esses que não estavam mais seguindo ao Senhor. Essa é a história que nós estamos ouvindo desde o primeiro capítulo de Daniel até agora. E é a descrição de toda a história que Deus falava ao coração de Daniel, mesmo antes de acontecer, mesmo antes da história acontecer. Então, Deus é soberano, por quê? Porque Ele conta a história antes dela acontecer. O homem não é soberano, porque eu vou te contar uma história que já aconteceu. Se eu te conto uma história que vai acontecer,
pode ser que eu te conte seguindo a revelação do Senhor. Mas sem a revelação de Deus, o homem não pode ser onisciente, ele não conhece toda a história. Por isso nós estudamos hoje a soberania de Deus. Mas enfim, e aí no versículo de número 36 até o versículo de número 45, faz a descrição de um rei satânico, ou seja, faz a descrição do anticristo. Porque se nós formos observarmos algumas dessas características, não encaixa na pessoa de um homem, vamos dizer assim, não encaixa. Encaixa na figura de um anticristo. Por quê? Olha aqui algumas das características que diz o texto. Versículo de número 36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ou seja, ele aqui na verdade é um atrevimento do anticristo. Ele está proferindo palavras contra Deus e ele quer tomar o lugar de Deus. Nenhum homem nesse mundo tem, talvez na sua cabeça, desejando tomar o lugar de Deus. Ele pode ser muito, mas muito rico. Ele pode ser muito milionário. Mas ele jamais passa na sua cabeça tomar o lugar de Deus. E aqui o anticristo, tanto aqui como nós lemos em Apocalipse, como Paulo faz menção, como Tessalonicenses lá o texto faz menção, ele quer tomar o trono de Deus, ele quer ser Deus. Ele quer toda a adoração. E aqui então nós vemos o que? Um atrevimento. E se formos olhar do versículo 38 até o 39, olha o que diz. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra poderosas fortalezas. E aos que o reconheceram, multiplicará a honra, faloar, reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Ou seja, ele vai ser ególatra, ele vai ser idólatra, mas nós falamos ególatra por quê? Porque ele quer toda adoração. Ele quer toda adoração para o seu próprio umbigo, para o seu próprio interesse. Então, ele quer que todos se prostrem diante dele e ele quer que todos reconheçam somente a sua força. E nesse tempo, vamos dizer assim, no tempo do anticristo, quando chegar, não vai ter aquele negócio de ficar em cima do muro. Ou é de Deus ou é contra Deus. Porque o anticristo ele não vai permitir que fiquem em cima do muro. Os filhos de Deus terão que se posicionar. E aqui diz justamente isso, sobre aqueles que estão contra Deus. E aí, olha o que diz aqui mais, do versículo 40 a 45. No tempo do fim, o reino do sul lutará com ele, e o reino do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e a inundará e passará. Olha o que diz o versículo 41. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, as primícias dos filhos de Emon. Aqui é importante ressaltar esse versículo de 41. Mas vamos lá, os opositores do reino de Deus fazem a aliança com o anticristo. Todos que são opositores vão fazer o quê? Aliança com o anticristo. Por quê? Porque ele vai vir seduzindo. O diabo, quando ele vem te colocar para cair, ele não vai aparecer assim, eu sou o diabo. Não. Ele vai te seduzir com um dinheirinho, ele vai te seduzir com uma moça muito bela, com um rapaz muito belo. Ele vai te seduzir para cair. Eva, quando caiu, foi seduzida por um fruto.
O diabo não apareceu na serpente dizendo, coma do fruto para você ser igual a Deus. Mas ele veio com astúcia, seduzindo. Então, o anticristo, ele vai fazer o quê? Ele vai seduzir. E quando o texto fala, e quando Daniel fala de Edom, Moabe e Amon, não são esses povos que estarão lá no futuro, não. Mas na verdade ele faz o quê? Esses povos eles são opositores, eles são contra o povo de Deus. Então, no seu entendimento, Daniel está falando assim, ó, eles vão ser como Amon, eles vão ser como Edom, eles vão ser como Moabe, porque eles vão ser contra o povo de Deus. É isso que o texto nos ensina. E aí, o versículo de número 25, a última parte diz, e não haverá quem os socorre. Quando Jesus voltar, não haverá quem socorre o anticristo. Não haverá quem traga escape para o anticristo, porque através da boca de Jesus ele será exterminado, ele será morto, ele será acabado. Então, olhando para a aula bíblica que nós estivemos hoje, do capítulo 11 de Daniel, a primeira coisa que nós aprendemos, toda a palavra de Deus ela é infalível. A palavra de Deus ela é, vamos dizer assim, certeira. Ela não erra. Tudo que Deus te fala, Ele não erra. Tudo que Deus te fala, Ele não erra. Tudo que Ele faz, Ele não vai errar. Deus não erra. E nós entendemos isso na palavra do Senhor. E quando Deus traz a profecia a Daniel, quando Deus fala a Daniel, Deus está mostrando na sua palavra o que vai acontecer. Então aprenda isso. Deus não errou com você e Deus ele não vai errar. Segundo ponto, Deus é soberano em toda a história. Ele descreveu a Daniel tudo o que aconteceria e por isso ele é soberano. Se ele não descrevesse, ele não seria soberano. Mas como ele descreveu, é um Deus soberano. Deus escreve aquilo que vai acontecer há muitos anos. Deus escreveu sobre Jesus e Jesus veio. Deus escreve sobre o tempo do fim e o tempo do fim está próximo. Então nós precisamos confiar na história do Senhor e crer que Ele é soberano. E mesmo que você não perceba, terceiro ponto, Ele é soberano na sua história, Ele é soberano na história do seu filho, do seu esposo, esposa e filha. Deus é soberano na história da sua geração. Nós acabamos de ver um texto que em nenhum momento diz sobre Deus. Diz a história de um povo, diz a história de alguém, diz sobre o anticristo, não fala sobre Deus, mas Deus não está ausente. Ele é soberano em toda a história. E Deus é soberano na sua vida. Então, Deus já venceu a história. Deus está na sua história. Caminhe com Deus. Caminhe na soberania do Senhor. E entenda que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Deus, eu quero colocar diante de Ti esse momento, ó Pai, que nós tivemos de ministração da Tua palavra, que possamos, ó Deus, ter a compreensão que Deus é soberano em nossa história. Não queremos, ó Deus, profecia de homens, mas queremos a profecia do Senhor. Ela pode ser de homens, mas antes ela foi do Senhor. E a profecia de Deus, ela é correta. Nós queremos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, Pai, depositamos o nosso coração diante do Senhor e pedimos que Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, ministrar a Tua palavra, para que possamos caminhar na Sua história. E o Senhor é soberano em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Este foi o penúltimo estudo de Daniel. Na semana que vem nós vamos fazer o fechamento em capítulo 12 de Daniel. Compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva, ative as notificações para você estar por dentro das programações de nossa igreja. Deus abençoe, paz do Senhor e Ele é soberano.